câmaras. E foi aprovada na última quarta-feira, 26, uma medida pela Câmara dos Deputados, a qual destina-se 20% das vagas em concursos públicos, né, em autarquias, administrações públicas, né, empresas públicas, para negros. Né. Apesar disso precisar ainda passar por votação do Senado, já criou-se muita polêmica. Alguns que são contra dizem que ele fere ao princípio da meritocracia e assim tenderia à má qualidade do serviço público prestado. Já outros, né, que são a favor, eles tomam como base o sucesso das cotas, né, iniciadas em Brasília, na Universidade Federal de Brasília e no Rio de Janeiro, apesar de ter enfrentado os mesmos problemas, as mesmas discriminações que estão enfrentando agora essa relação das cotas de serviço público. A pergunta é, seria tido como um preconceito, um racismo, essas pessoas que são contra, ou as pessoas que são a favor, seria como se fosse um auto-racismo, uma tentativa de compensar essa perda durante muito tempo? Lembrando que a medida é apenas de 10 anos. Obrigada, Anderson, pela questão. Essa aqui eu acho que de longe é a questão mais candente, porque é aquela que está na ordem do dia, né? Aconteceu há pouquíssimos dias, portanto, é motivo de enorme debate. Como você já chamou a atenção, a discussão em relação a essa questão, ela caminha, ela trilha um caminho muito parecido com o que aconteceu em relação ao debate das cotas no ensino superior brasileiro. Né? Só retomando um pouco o que eu tinha falado logo no início, né? O Brasil adota um conjunto de medidas institucionais, não é? Ou seja, o Estado brasileiro adota um conjunto de medidas porque ele reconhece a existência do racismo no Brasil. Não é? O racismo, a gente pode pensar que o racismo tem uma dimensão mais individual, ou seja, a ação dos indivíduos, não é? Eles podem adotar um parâmetro de ação, né, de discriminação racial, ou a gente pode encontrar isso também do ponto de vista das instituições, o que é chamado de racismo institucional. O que seria o racismo institucional? O racismo institucional seria um tipo de medida, de medidas várias adotadas pelo Estado que impediria que determinados sujeitos ocupassem determinadas posições. De algum modo, eles são impedidos de chegar a esses lugares. Tanto a política de cotas nas universidades quanto essa do serviço público, ela parte do pressuposto de que existe uma subrepresentação da população negra. Não é? Ou seja, se a gente pensar o conjunto da população que existe nas universidades, não é? E se a gente pensar o conjunto da população que existe no Serviço Público Federal, principalmente nos postos de maior prestígio, não é? A população negra está subrepresentada nesses espaços. Então, qual é a função dessa política pública? Né? Vamos pensar no caso do que a gente conhece melhor, que já tem mais tempo de existência, que são as cotas no ensino superior. Não é? Ela é uma política pública não universalista, ou seja, ela reconhece a necessidade e a especificidade de um determinado grupo, não é? E ela age nas demandas desse determinado grupo para promover aquilo que existe do ponto de vista do discurso, que é a igualdade entre todos os sujeitos, mas não existe do ponto de vista da experiência social, ou seja, embora esteja lá escrito que todo mundo é igual e tem as mesmas oportunidades, efetivamente as pessoas não têm as mesmas oportunidades, não é? Então, uma possibilidade de ler isso seria, se você acredita completamente no discurso de que todo mundo é igual, mas efetivamente as pessoas não são, e você continua repetindo esse discurso sem nenhuma ação, o que acontece é que a desigualdade vai continuar existindo. Né? Uma outra escolha é reconhecer o princípio da igualdade, que ele não deve ser violado, né? Ele deve estar presente, mas adotar políticas para que isso efetivamente aconteça. Não é? Esse tipo de compreensão ele está estabelecido no voto do relator do Supremo Tribunal Federal, que no ano passado, acho que sim,
que no ano passado considerou que as cotas no ensino superior brasileiro não eram inconstitucionais, ou seja, elas não afrontavam esse princípio de igualdade, não é? E no entendimento dele, ele faz essa distinção, ou seja, é preciso criar condições para que efetivamente essa igualdade de oportunidades exista. Um caminho, né, que o Estado brasileiro trilhou, e foi sobre isso que ele se pronunciou, foi sobre a política de cotas no Brasil, né? Elas não são inconstitucionais. Então, esse princípio que já foi definido como não inconstitucional é o mesmo que se dá no caso das cotas para o ensino, para o serviço público federal, né? Ou seja, existe uma subrepresentação dessa população, repito, principalmente nos estratos de maior prestígio social, não é? E a função dessa política, que assim como a política de cotas nas universidades tem tempo limitado, ela passa por um processo de avaliação, não é? Existe, digamos assim, um horizonte a ser cumprido e a política é avaliada o tempo todo para saber se está chegando aonde deveria, né? Então, do mesmo modo, esse projeto, ele se propõe a fazer a mesma coisa. Ele é uma política de tempo definido, não é? São 10 anos, nesse período vai ser avaliado, e ela tenta estabelecer um cenário novo do que existe hoje. Então, se hoje existe subrepresentação, a ideia é que ao final desses 10 anos, essa subrepresentação tenha tendido a ser diminuída, não é? Ou seja, que a população brasileira, se a gente pegar os dados do censo da população brasileira, que essa população brasileira esteja representada em todos os espaços sociais. Não é? Então, no serviço público, que essa proporção, não é, da população também esteja presente ali. Então, a ideia da política de cotas aqui segue exatamente a mesma lógica. Ela fere a meritocracia, né, que é uma pergunta que você está embutida aí na questão que você me fez. De novo, é a mesma discussão que aparece em relação à política de cotas no Brasil, não é? Não dá para pensar o mérito, ou seja, as qualidades dos sujeitos em determinadas posições, elas não podem ser ignoradas, mas o mérito tem que ser lido de outro modo, não é? Porque normalmente a leitura que se faz do mérito coloca todo o peso nos sujeitos, não é? Então, fica parecendo, é uma lógica meio voluntarista, não é? Eles chegaram naquele lugar porque eles têm qualidades pessoais que permitiram que aquilo acontecesse. Mas, digamos assim, tem uma literatura, né, sobre o assunto produzida. E se a gente pensar, por exemplo, num autor como Bourdieu, um sociólogo que estudou o processo de produção e reprodução da vida social, ele vai dizer, ele faz uma discussão e ele problematiza o mérito, não é? Ao invés de partir do mérito como uma coisa natural, ele vai pensar como é que o mérito é produzido, não é? E quando ele vai pensar sobre esse processo, ele faz pesquisa empírica sobre isso também, ele chega à conclusão que os melhores resultados são, na verdade, eles existem porque um conjunto de situações são criadas para que eles existam, não é? Então, quem tem acesso a essas oportunidades vai ter um tipo de resultado mais favorável. Quem não tem acesso a essas oportunidades vai ter que fazer um esforço muito maior para chegar lá. Então, o princípio de igualdade, né, sobre o qual se olha o mérito, ele precisa ser repensado, não é? Então, se oferece as mesmas oportunidades para sujeitos diferentes, a partir daí sim a gente pode pensar, pode, né, refletir sobre os resultados aos quais eles chegam, né? Então, uma coisa que a gente, já existindo, a política de cotas no Brasil para o ensino superior, existe já um pouco mais de 10 anos, não é? A gente pode se fazer a seguinte pergunta: as pessoas que foram formadas nesses 10 anos são piores profissionais do que os profissionais que não ingressaram pela política de cotas? Não, eles não são piores profissionais, não é? Em vários casos, na verdade, os alunos que entraram por cotas, algumas pesquisas dizem isso, eles têm desempenho ou igual ou melhor do
que os alunos que não entraram por cotas. Né? E a gente pode se perguntar por que isso acontece. Por vários fatores. Um deles, por exemplo, porque eles agarram essa oportunidade como uma oportunidade fundamental para a vida. Né? Então, a evasão, por exemplo, é muito menor. Né? Sair e entrar no curso não é uma escolha feita com tanta facilidade, ou abandonar um curso não é uma escolha feita com tanta facilidade, porque aquilo é entendido como uma oportunidade fundamental. Então, o investimento no processo de formação acaba sendo um investimento muito importante. A gente pode usar a mesma lógica, por exemplo, para o serviço público. Né? No ano passado, no semestre passado, eu dei uma disciplina em um curso, foi o curso de psicologia, e, sem sombra de dúvida, eu acho que os meus 2 melhores alunos eram alunos que ingressaram pela política de cotas. Eles eram absolutamente aplicados. Eu não posso dizer de forma alguma, eu seria leviana se eu dissesse que o fato de eles terem entrado a partir dessa política afetou a trajetória deles. Né? Isso não significa dizer que não existam dificuldades no processo. Né? Vou falar aqui não sobre o Serviço Público Federal, mas pensando sobre a política de cotas para o ensino superior. Não é? Porque a política de cotas pensa principalmente em termos do ingresso, não é? Fazer com que as pessoas cheguem ali. Não é? Tem todo um debate sendo feito hoje de que é preciso adotar medidas adicionais. Então, além de garantir o ingresso, adotar medidas para que a trajetória do aluno dentro da universidade também seja satisfatória. Né? Então, há um debate aí em relação a um conjunto de medidas que acompanhem essa trajetória e não apenas o ingresso. Mas, enfim, tentando sintetizar, né, para pensar essa medida, ela é tão importante quanto foi a política de cotas no Brasil, né, para o ensino superior, ou seja, garantir que essa população tenha espaço em outras dimensões da sociedade brasileira. E essa medida é uma medida afirmativa, né? Essas ações são ações afirmativas. O que significa ser uma ação afirmativa? Elas, é claro, têm um componente fundamental de uma agenda antirracista, ou seja, elas existem porque elas estão combatendo alguma coisa, e essa alguma coisa é o racismo, né? E uma outra ideia associada a isso é que elas sejam um lugar de afirmação de uma identidade, de reconhecimento de sujeitos que têm esse reconhecimento negado ou denegado. Não é? Ou seja, elas criam um horizonte na experiência social em que passa a ser muito mais natural, que passa a ser muito mais natural, porque mais igual do ponto de vista das oportunidades, que você possa encontrar, né, mulheres e homens negros em lugares variados, inclusive digamos assim, na ponta da pirâmide social e não normalmente em lugares de menor prestígio social, como acontece muito frequentemente. Então, isso permite que a gente olhe para a sociedade brasileira de um outro jeito, mas é preciso que isso não seja só um mito, né, como é o mito da democracia racial, uma crença de que todos somos iguais, mas que isso seja vivido efetivamente, ou seja, que a gente possa reconhecer e encontrar, né, homens e mulheres negros e brancos, índios em diferentes setores, diferentes esferas da nossa experiência.